Olá, tudo bom com vocês? Eu estou ótima. Estou gravando essa aula no sábado de manhã, então vocês devem lembrar que tinha sol, né? Um sol lindo. Não veio tal frio que eles estavam falando, ó, tô de blusinha de voal. Então, gente, dá para ver que eu tô bem animada, né? Ahn, Corrigindo os trabalhos de vocês, né? E isso me motiva, né, a preparar a aula e conversar com vocês sobre isso. Primeiro eu gostaria de dizer que eu, né, nos objetivos que eu determinei para a disciplina e para trabalhar essas duas disciplinas de forma conjunta, enfermagem comunitária e metodologia científica, eu estou atingindo os objetivos, né? Eu estou gostando da forma como as coisas estão se encaminhando, observo que vocês estão trabalhando bastante, até sofrendo um pouquinho, mas isso já era previsto, né? Porque, deixa eu melhorar aqui a luminosidade. Era previsto porque isso tudo é novo, né? Vocês já comentaram, quando eu fiz curso técnico não foi cobrado assim. Aham, bem-vindos ao nível superior, né? Agora nós estamos, a falta que faz um cabeleireiro, né? Nós estamos na faculdade, né? E aí as coisas são um pouco diferentes, as cobranças são um pouco diferentes. Pois bem, então, gente, o que que nós vamos fazer hoje, né? Eu vou continuar as explicações, sempre usando exemplos e sempre trabalhando com esse estudo, né, da enfermagem comunitária e aproveitando aqui para a metodologia científica, né? Então eu vou passar agora para vocês algumas coisas da metodologia, alguns reforços, né? E aí, então, eu vou terminar essa aula, vão até o fim, certo? Com uma indicação de um trabalho, né? Lembra que eu tinha pedido para ler a unidade 1, eu mandei lá em enfermagem comunitária, que era um texto sobre processo saúde e doença? Pois bem, então agora que vocês já devem ter lido, nós vamos dar uma aprofundada nesse estudo, né? Da parte agora mais de metodologia científica, né? Eu vou usar esse texto agora para alguns exemplos. E aí eu vou trabalhar com vocês, né, como no final aí, e vou dar de atividade para vocês me apresentarem, algumas definições, certo? O que que eu tenho observado nas correções que eu tenho feito e enviado para vocês. Que existe, isso é normal, acontece com todos os alunos, em todos os cursos, em todas as universidades, que é ainda a falta de leitura e às vezes a compreensão de alguns termos, né, que aparecem no texto, e esses termos, a falta de compreensão desses termos, ela inviabiliza às vezes a compreensão do resto do texto. Então, já vou contar, né, o que que vai acontecer. No final aqui dos slides, né, eu coloquei algumas, 50 e poucas expressões que eu quero que vocês pesquisem, né? Então, eu já fiz uma prévia divisão ali dessas questões, é, e aí, então, eu tenho 15 alunos sempre me enviando trabalhos, eu entendo que são 15 alunos que estão acompanhando as disciplinas, né? Então, eu já dividi esses termos em 15 alunos, né? E aí, cada aluno vai fazer uma pesquisa. Mas eu vou voltar a explicar isso no final da aula, certo? Então, só para mostrar, né, que nós vamos ter mais uma aula com a amarração, metodologia científica com a enfermagem comunitária. E assim, gente, vocês devem estar observando, né? Como eu falei para vocês, eu acho que eu estou alcançando o objetivo que eu me propus, que vocês aos poucos estão aprendendo. Estão aprendendo como? Aprendendo fazendo, né? E como é que a gente aprende? Como é que a criança aprende lá? Ela erra, a gente diz, não bota a mão que vai queimar. O que que a criança faz? Ela vai lá e bota o dedinho. E daí queima dela, opa, aí eu sei que não devo mais botar o dedinho que vai queimar ou vai espetar, né? E aí tá acontecendo com vocês, né? Vocês não sabiam, daí vocês lá foram lá, fizeram. Eu falei, tá errado, tem que ser assim. Vocês foram lá, arrumaram. Às vezes acertou na terceira vez, não tem problema. Mas já estão acertando. Então, hoje eu vou mostrar mais algumas situações para que vocês reforcem mais isso. Vou mostrar no texto, vou mostrar inclusive erros no texto. E aí vai fixando.
Certo, gente? Então vamos lá, vou diminuir a tela para a gente já começar a nossa aula, que eu pretendo hoje que seja mais curta, para que vocês tenham tempo de fazer o trabalho ainda, né, no horário aqui da aula, né? Bem, vou começar. Eu vou usar muito aqui nessa aula, gente, é, o, a normalização que foi enviada para vocês, que é a normalização para trabalhos científicos da escola, certo? Então, tanto que nesses líderes, a primeira coisa que eu coloquei aqui, né, foi a importância da utilização. Vocês vão usar quando isso? Vocês vão usar sempre. Só sempre, certo? Então, em todos os trabalhos, eu acho que não deveria ser perguntado assim para o professor cada vez: professor, precisa apresentar o trabalho nas normas? Gente, se você está numa faculdade, você está num curso superior, é o lógico você apresentar nas normas, certo? O que varia é que dependendo do trabalho, ele não vai precisar ter todos aqueles itens que falam lá, né? Obrigatoriamente, né? Na minha opinião, como professora, só há 20 e poucos anos, né? Tem que ter capa, tem que ter a folha de rosto e tem que ter a lista de referências. Isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo, né? E claro, todos os autores, né, têm que ser apresentados no texto, as referências apresentadas. Quando eu falo referência, não é só aquela referência lá no final, onde você tem que listar todos os documentos que você pesquisou, mas também no texto tem que aparecer de quem é aquela informação. Certo? Ah, professora, mas eu li e eu que escrevi. Sim, você escreveu, mas você escreveu com base em uma leitura. Então, você tem que dar o crédito àquele autor, àquela obra. Certo? Então, isso todos os professores têm que exigir. Eu vou conversar isso com eles também, né? Alguns são mais novos, eu vou mostrar a importância e eles têm que exigir isso de vocês. E aí também, tem itens ali que apareceram na normalização que você, mas eu não aprendi a fazer isso. Não, você não aprendeu, calma. Isso é por partes, como eu gosto muito do Frankenstein, né? Por partes, né? Vai cortando em partes. Nós vamos cortar em partes tudo isso e aí, essas coisas que a gente está ensinando, essas sim nós vamos exigir, e exigir não porque a gente é carrasco, exigir porque isso faz parte do aprendizado, faz parte da academia, ok? Que mais que eu tinha que falar agora? Então, assim, fiquem tranquilos que vocês vão aprender a escrever introdução, vão aprender a escrever objetivos, talvez não nessa disciplina ainda, né? Vocês têm uma disciplina lá para frente chamada metodologia da pesquisa, e lá sim a gente vai ter muito mais tempo para aprofundar tudo isso, ok? Então tá. Começo então colocando aqui, ó, gente. Eu mandei para vocês, tá de novo aqui, ó, eu mandei lá no Unimestre, lá no portal, tá aqui de novo, né? O link para vocês acessarem essa normalização. Tá? Tem que ter isso salvo, tem que ter isso para o tempo todo vocês olharem. Professora, você sabe, às vezes o aluno, professora, como é que faz lá? Gente, eu não sei decorar. Eu não sei decorar. O que que eu faço? Eu vou lá. Ah, é mesmo. Algumas coisas, claro que eu sei de cor, né? Mas assim, ó, qual é o espaçamento entre. Não, não me lembro. Vou lá e olho, tá escrito, certo? Lembra que eu falei no começo? A gente não decora coisas que a gente não precisa decorar. Se a gente sabe aonde que está guardado, agora tem que saber aonde está guardado. Tem que ter essa organização. Antigamente a gente falava para os filhos, né? Para os alunos, veja em que gaveta que você guardou. Agora a gente diz assim, veja onde no teu computador que você guardou essa informação. Muito bem. Então, outra coisa que eu coloquei ali bem importante, gente, deixa um modelo salvo no teu computador. Então, eu falei que tem que ter capa, que tem que ter a folha de rosto, tem que ter as referências, tem que estar tudo nos espaçamentos certo. Já deixa salvo. Então, coloque lá, ó, modelo para trabalhos. E aí, você, cada vez que você vai fazer um trabalho diferente, você só vai lá no salvo, entra nesse modelo e no salvar como, e você salva com o nome do trabalho que você está fazendo. Daí você não precisa cada vez configurar tudo, né, gente? Vamos ser práticos, para que dificultar a vida? Bem, lá na página 52, esse, às vezes o número aqui varia um pouco, porque às vezes eu não me lembro se eu peguei o número da página da normalização ou a página em que aparecia no computador, mas mais ou menos na página 52 da normalização, vocês vão encontrar lá o modelo da capa e da folha de rosto, certo, gente?
Cuidem, o que que eu tenho observado, né, nos que me mandaram já com capa e com folha de rosto, que às vezes não aparece o justificado lá quando coloca esse trabalho, a exigência, certo? Então, inclusive todo trabalho, todo texto, gente, o que que é justificado? Justificado é aqui, ó, na parte da margem direita, certo? Tem que estar tudo retinho. Não pode estar tudo torto, assim, sem irregular, tá? Então, isso tem um ícone lá em cima, né, na formatação do computador que diz justificado, certo? Então, ele arruma as margens, ele arruma o justificado. Então, cuide com isso, né? E aí também ali no modelo diz certinho aonde que tem que começar a escrever. Cuidem também que às vezes conforme o que você escreve no corpo aqui da capa ou da folha de rosto, vai a data lá para baixo, não é? Você tem que arrumar o espaçamento. Então, isso é uma questão depois de dar uma olhadinha, né? Não sou eu que vou arrumar. Muito bem. Já falei para vocês, né? Então, quando o professor pedir um trabalho, você não vai perguntar para ele se tem que ser nas normas, você só vai dizer, vai perguntar para o professor: professor, você quer que tenha sumário? Você quer que tenha introdução? Porque é assim, gente, aquelas coisas, ficou até a dúvida do sumário ali, né? Nos trabalhos que eu pedi. Nesses trabalhos que eu pedi, não precisa sumário. Por quê? Porque nós temos, é um trabalho pequeno, curto. Sumário é quando vai ser uma monografia, quando vai ter muito mais itens, daí vai ter o sumário. Cuidem também com a numeração, que faltou uma palavra, né? Cuidado com a numeração dos títulos e subtítulos, né? Quando tiver título e subtítulo, cuidar com a numeração, por quê? O que é isso? Então, tem lá, por exemplo, apresentação. O 1.2 seria, dentro da apresentação, um subtítulo, que ele tivesse uma situação dentro do 1, certo? Então, o 2 já seria, né, uma outra parte. Então, às vezes, eu noto que o aluno, ele acaba se confundindo e colocando textos dentro de outros que não são sequência. Então, cuidem com isso, porque é bem importante. Também, nos trabalhos que eu estou pedindo agora, para esse começo, não tem muita numeração, certo? Já são ainda mais simples. E aí, outra coisa que eu acho que é bem importante de eu colocar para vocês, que é o seguinte: na própria normalização já tem tudo organizado como deve ser. Então, a própria apresentação da normalização já é um bom exemplo de como tem que ser a numeração. Já escrevi aquilo ali agora que eu vi que já está escrito. Então, vamos continuar aqui. Já falei também para vocês, eu escrevi tudo para não esquecer nada. Então, os itens do TCC, aqueles, né? Objetivos, introdução, metodologia, tudo isso vai ser abordado para frente aí no curso. Bem, agora aqui, referências, isso eu tenho que falar, né? Vai ser a maior parte da minha aula hoje vai ser para falar sobre as referências. Bem, primeiro vamos entender o que é uma referência, tá? É aquilo no qual você se sustentou. Então, você sustentou, por exemplo, o teu trabalho da resenha, né? Você fez o trabalho da resenha sustentado em 2 filmes, alguns capítulos do livro Contágio e no podcast, certo? Então, estas são as referências, né? O filme O Físico, o filme O Nome da Rosa, o livro Contágio, capítulos tais e tais e tais, e o podcast, certo? Então, tudo que você escrever na resenha, você tem que dizer, segundo o autor tal, segundo o filme tal, segundo, né, de acordo com, depois eu vou colocar alguns termos desses, mas afinal, você tem que dizer do que você está falando, né? Com base no que você está falando. A referência é onde a gente se sustenta. E aí, mas é que eu li tudo, escutei tudo, eu assisti os filmes e daí agora eu estou dando a minha opinião. Não, você não está dando ainda a tua opinião. Você está falando de coisas que você aprendeu com essas bases, né? Então, você tem que referenciar.
E aí, uma coisa é você citar os autores no texto e a outra é você apresentar lá no final as referências, certo? Então, aqui, ó, eu coloquei, né? Tá escrito lá na normalização, no item 2.3.1. E vejam, agora aqui já dando uma aulinha sobre, falando sobre a normalização, vocês vejam que depois do terceiro número não tem ponto, não tem traço, não tem nada. Isso também faz parte da normalização, né? Essa organização estética do trabalho. Muito bem, o que são referências? É a relação das fontes utilizadas pelo autor. Quem é o autor? No momento agora da resenha, o autor são vocês. Os autores são vocês. Então, quais as fontes que vocês utilizaram? De novo, 2 filmes, o livro, né? Capítulos do livro e o podcast. Então, todas as obras citadas lá no texto, que você vai dizer segundo, tararã, né? Então, você citou o autor, citou a obra. Então, todas essas obras deverão obrigatoriamente figurar nas referências. Gente, quando o professor vai corrigir um trabalho, ele começa a ler o texto. Então, segundo Vieira, vamos dizer que fosse eu, né? Segundo Vieira, 2020, primeira coisa que o professor faz, ele vai lá na lista de referências e vê se o Vieira 2020 tá lá. Senão, você já começa a perder ponto. Isso vai ser feito em qualquer trabalho, vai ser feito no teu TCC de curso, vai ser feito na tua dissertação de mestrado, vai ser feito na tua tese de doutorado. Então, todos os autores que você utilizou tem que estar na lista, todos os que você citou tem que estar na lista. Aqui eu abro um parênteses para uma outra situação que é bibliografia. Então, existe uma diferença entre referências, que antigamente falava referências bibliográficas, agora se cortou bibliográficas, é apenas referências. Existe uma diferença entre referências e bibliografia. Então, a bibliografia é tudo que você já leu sobre isso, ou tudo que você leu para fazer o trabalho, certo? Referências é tudo que você leu e utilizou e colocou como referência mesmo, é diferente. A bibliografia é sempre maior do que as referências. Então, existe também a possibilidade de, depois das referências, você colocar ainda bibliografia utilizada. Então, é que você vai mostrar que você leu, que você tem conhecimento de muito mais artigos, textos, materiais do que você usou. Mas nas referências você vai colocar especificamente aqueles que você usou. E os que você usou vai aparecer lá no texto os autores. Essa é a grande diferença. Então, continuando aqui, devem ser apresentadas em ordem alfabética. Então, na hora de apresentar as referências, você vai apresentar na ordem alfabética do sobrenome, porque sempre lá, isso também está apresentado na normalização, eu já falei, você vai colocar primeiro o sobrenome do autor em caixa alta, daí vírgula e aí o nome ou as iniciais do nome. Então, quando a gente vai apresentar a lista de referências, nós vamos sempre apresentar em ordem alfabética do sobrenome. Então, o primeiro todos com A, daí com B, daí com C, né? Isso é ordem alfabética, ok? Daí itens que estão escritos lá que também você deixa salvo um modelo de referência e sempre você vai usar isso. Então, espaçamento simples entre as linhas, separado entre uma e outra por um espaço simples em branco. Então, assim, você colocou uma referência, daí você dá um enter e mais um enter, né? Que daí você vai ficar com um espaço simples em branco. Devendo ser elaboradas conforme a norma, né? Então, lá, a NBR 6.023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, lá no item 6 da normalização, está tudo detalhado como faz isso. Por quê, gente? Porque você tem que referenciar, né? Lá na lista de referências, você tem que colocar todas as informações sobre aquela obra que você usou.
certo? Então, se você usou um artigo científico, eu tenho que dizer em que revista que ele foi publicado, a edição da revista, a cidade onde essa revista ela é publicada, a data. Então, são vários itens. Do livro, são informações diferentes, tem que colocar o nome da editora. Então, quando é um podcast, nós vimos lá, tem que ver, falar sobre ele, tem que colocar a data que foi captado, né? Então, tudo isso do filme também tem uma forma diferente. Então, de novo, eu não sei de cor exatamente, mas o que eu faço? Eu tenho isso salvo no meu computador e eu sei onde procurar e sei como corrigir, sei como escrever, né? Na hora eu vou lá, pesquiso e faço, e é isso que vocês têm que fazer. Certo? Então já deixem isso salvo. Bem, aqui eu tenho que fazer um adendo, né? Sempre em cima das correções, né? Então teve uma aluna que ela mandou um trabalho, e aí quando ela fez no texto, quando ela foi colocando os autores, ela usou duas maneiras diferentes. Então, um pouco essa que nós estamos ensinando aqui, que nós usamos como norma, que a gente diz que é autor-data, né? Então, segundo Vieira, entre parênteses, 2010. Então, e essa é uma referência autor-data. Então, eu coloco o sobrenome do autor, entre parênteses, a data, certo? E lá na lista de referências, Vieira, vírgula, Isabela Murara, todas as informações sobre né, se fosse um texto meu. Então, isso é autor-data. Existe uma outra maneira de referenciar que vocês vão encontrar com certeza em alguns artigos científicos, que é a norma de Vancouver, né? Vancouver é uma cidade lá do Canadá. E aí, por curiosidade, mas aí, afinal, qual é a diferença? Lá, eles usam numerozinhos. Então, 1, 2, 3, e daí no texto só vai aparecer o númerozinho. Lá embaixo, numa nota de rodapé, vai ter algumas informações sobre esse autor, e lá na lista de referências, ao invés deles colocarem em ordem alfabética, eles vão usar os números. Tá? Eu vou mandar depois algum artigo mostrando isso. Mas afinal, o que eu quero dizer para vocês aqui? Que nós aqui na escola e a maioria dos trabalhos aqui no Brasil usam a forma autor-data. E aí, além de não poder misturar no mesmo texto as duas formas de referenciar, certo? Nós aqui vamos seguir a norma da escola autor-data. Ok, gente? Então, isso é bem importante. De novo, né? Se tivesse na aula o Joãozinho, né, iria dizer, professora, mas por que aparece? Porque eu já falei em aula passada o seguinte, em algumas revistas científicas, eles têm uma norma que eles adotam, que nem sempre é a NBR. Daí eles vão dizer, as referências vão ser apresentadas na norma de Vancouver, daí você tem que seguir aquilo. É que nem a história é Times ou é Arial? Vamos deixar aqui já certo também. Gente, nós aqui, na referência da escola, é Arial. Nós vamos usar Arial. Ah, professora, quando você mandou da resenha, era em Times. Pois é, daquele texto lá era Times. Nós vamos usar Arial, ok? Bem, outra coisa bem legal que tem, né, na normalização lá, é no quadro 7, vão lá, e no quadro 7, gente, tem certinho, tamanho da letra, espaçamento, margens, rodapé, tudo lá. Então, esse é um quadro também que vocês têm que ter guardado com maior carinho, porque você não vai decorar, jamais vai decorar esse quadro, mas precisou, você vai olhar lá e vai escrever conforme está lá. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão apresentar os trabalhos sempre usando como parâmetro aquilo que está escrito naquele quadro. Bem, citações. Eu já falei isso, tá? Ressalto que está na página 26 da normalização, mas só para lembrar vocês que no texto nós temos citação direta e indireta. Indireta é quando a gente leu
alguma coisa lá, né, de um autor, e aí agora a gente vai escrever com as nossas palavras, mas em cima daquilo que o autor escreveu. Então, isso é uma citação indireta. Tá? A gente chama isso também de paráfrase, né? Que a gente está parafraseando, a gente está escrevendo aquilo que o autor disse de um outro jeito. Então, tem que dizer quem que a gente leu, tem que dizer em quem que a gente está se baseando, certo? E aí, então, nesse caso, a gente vai usar só o sobrenome no texto, o sobrenome do autor e a data. Claro que lá na lista de referência vai toda a referência completa, certo? A diferença que eu quero destacar é em relação a uma citação direta. Uma citação ela é dita direta quando a gente copia ipsis literis, né? Exatamente o que o autor disse. Então, nesse caso, quando a gente copia, é uma citação direta e aí a gente, além de dizer o autor, a data, nós temos que dizer em que página do trabalho que estava aquilo que a gente copiou. Certo? Então, isso é importantíssimo. E aí, aquilo que eu ainda falei, que está lá, que vocês vão reforçar lá na normalização. Quando ela é até 3 linhas, ela vai entre aspas no corpo do texto. Quando ela é mais de 3 linhas, ela vai separada, né, recuado, com espaçamento diferente, com tamanho de letra diferente, e daí não usa aspas, certo? Então, isso são coisinhas, vocês vão dizer assim, ai, que chatice, mas pronto, tem que ser, não tem como voltar atrás, certo? Então, nós vamos aprendendo, tá? Sobre citação direta, eu também, usando as correções, eu gostaria de falar o seguinte, né? Quando que a gente usa a citação direta? Quando a gente leu alguma coisa lá e a gente vê, não, gente, isso aqui é importantíssimo que apareça no meu trabalho exatamente como o autor disse. Do tipo assim, uma definição. Nós não podemos mudar uma definição. A definição é aquela e pronto. Então ela vai aparecer como citação direta. Daí eu tenho que mostrar de onde eu copiei. Agora, se você começa a transformar tudo em citação direta, parece uma colcha de retalho, sabe? Que você vai recortando e colando, recortando e colando. O trabalho não é mais teu, o trabalho é do autor, você só colou. Então, já diga assim, eu vou colar o trabalho inteiro. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso, resumindo? Que você não pode encher teu trabalho de citação direta e fica até chato para ler. Tá? Então, eu vou lá, se eu vou ler um trabalho inteiro com citação direta, eu vou pegar o trabalho para ler, então eu não vou pegar o trabalho do meu aluno, tá? Então, cuidado com isso, certo? Daí você vai dizer o que eu disse para os meus professores também. Ah, professora, mas se eu tenho que ficar lendo e escrevendo de novo, meu Deus, o cara escreveu tão bem, por que eu vou ter que escrever? Pois é para mostrar que você está estudando, né, e que até mostrar teu nível de compreensão, ou às vezes, né, o que fica legal, e eu vou mostrar já um exemplo ali, você leu em 2 lugares diferentes a mesma coisa e você coloca lá. Segundo, daí você coloca as 2 fontes, opa, daí você já fez um resumo daquilo, você já está resenhando. E isso é que eu tenho dito para vocês nas correções da resenha, né? E que já está valendo isso aqui, ó, para ajudá-los a corrigir. Então, você escutou sobre doenças no no podcast, leu nos capítulos do livro e viu no filme. Então, você pode colocar uma situação em que aparece nos 4 e você referencia como os 4. Então, você tem que mostrar que você estava antenado e você observou isso em todas as situações, tá? Mas, gente, nós vamos reforçando isso, vocês vão ver que vocês vão aprender a fazer isso. A lista das referências. Então, lá na página 49, tem as referências que eles utilizaram para fazer a normalização. Então, ali tem como exemplo prático exatamente a lista e como se escreve, além de, no corpo da normalização, ter exatamente como referencia cada tipo de material. Claro, não tem de filme, não tem de podcast, certo? E nesses casos a gente faz o quê? A gente vai lá e chama os universitários, né? A gente vai lá e pesquisa na ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, porque eles têm lá mais atualizado. Eu também vou conversar com a escola para eles atualizarem a normalização.
Muito bem, então agora eu vou dar alguns exemplos, gente, de citações e eu vou mostrar sempre como aparece no texto e como aparece lá na lista de referências, tá? Eu devo ter mandado para vocês uma mensagem antes da aula dizendo: tenham em mãos a unidade 1 que eu pedi para vocês ler, porque daí vocês vão encontrar isso que eu estou falando, né? Em mãos ou no celular, ou depois vocês podem comparar. Pois bem, em algum lugar do texto lá da unidade 1, né, sobre o processo de saúde e doença, tinha essa frase aqui, né? Hoje eu não vou trabalhar com o conteúdo, eu vou trabalhar com a parte metodológica. Então, a doença não pode ser compreendida, blá, 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 né? E aí, no final, tinha, entre parênteses, Canguilhem, ponto e vírgula, Capone, vírgula, 1995, ponto. Dois pontos, Bretas, ponto e vírgula, Gamba, vírgula, 2006. Que significa isso? Significa que quem escreveu essa unidade 1 lá, né, que vocês estão lendo, leu, ó, não leu Canguilhem, tá? Não, ele leu essa obra aqui, ó, de Bretas e Gamba, ó, eram dois autores diferentes. Um deles, o sobrenome era Bretas, e o outro, o sobrenome era Gamba. Esse trabalho foi publicado em 2006. Só que dentro desse trabalho do Bretas e Gamba, tinha uma citação lá, né, uma referência ao Canguilhem, né, são dois autores também, Canguilhem e Capone. E esse trabalho do Canguilhem e do Capone, né, que estavam dentro do Bretas e Gamba, foi escrito em 1995. Então, de novo, o autor da unidade 1 que vocês leram deu o crédito, tá? Ele disse, ele foi honesto, ó. Eu li o Bretas e Gamba e me chamou a atenção, né? Eu tirei essa ideia de uma ideia que estava lá dentro, certo? Então, isso é que aparece no texto. Como que isso aparece lá na lista de referências? Aparece assim, ó. Canguilhem, agora, GO, que é um dos autores, Capone, SO, que era outro, desculpe, que era outro autor, e o nome da obra do Canguilhem e do Capone era O Normal e o Patológico. Daí, quarta edição, Rio de Janeiro, Forense Universitária, que é a edição 1995. Daí, ele colocou lá nas referências, ó, in é dentro, né? In é dentro em inglês. Bretas, ACP, Gamba, MA. Por quê? Porque isso é um trabalho com muitos autores e foi organizado pelo Gamba. Então, o Gamba é o organizador. Esse org é de organizador dos textos. O nome do trabalho é Enfermagem e Saúde do Adulto, São Paulo, Manoli. Isso aqui é um livro, certo? Então, é assim que aparece na lista de referências. De novo, assim aparece no texto, assim aparece nas referências. Outro exemplo, tá? No texto, para Evans e Soder, 1990, a doença não é mais... Blá, blá. Então, tá. O autor, quem escreveu a unidade 1, tá? Leu lá Evans e Soder. E aí ele tá... Isso aqui é uma citação indireta. A anterior também era indireta, tá? Então, ele agora reescreveu, tá? A ideia do Evans e Soder. E isso é um jeito legal de colocar, ó. Para Evans e Soder, né? Ou no filme, o físico pode se observar. Então, no filme, o físico, entre parênteses, a data do filme, certo? Então, ó, para Evans e Soder, 1990. E ainda no final lá do parágrafo, isso é um parágrafo, são várias frases, ele ainda colocou lá, né? Evans e Soder, 1990. O que eu quero chamar a atenção aqui, então, é a maneira da gente colocar os autores e aqui, ó, quando os autores estão dentro da frase, ó, aqui tá dentro da frase, ó, para Evans e Stoddard. É só a primeira letra que é caixa alta, até porque é nome próprio, né? E lá no final, Evans
ponto e vírgula, Stoddard, caixa alta. Outra diferença. Então, aqui eu digo para Evans e Stoddard, certo? Eu uso o e aqui como uma conjunção, né? Juntando os dois, Evans e Stoddard. Lá no final, eu não uso o e, eu coloco Evans, ponto e vírgula, Stoddard. Certo, gente? Então, bem importante. Eu estou dizendo de quem foi copiado. Desculpe, copiado ou não, em quem que eu me referenciei, né? No caso, o autor referenciou. Como é que vai aparecer nas referências? Nas referências aparece Evans, vírgula, RG, ponto e vírgula, Stoddard, vírgula, GL, ponto. E aí o nome do trabalho, né? Aqui é um trabalho em inglês, Sociedade Science Med, lá é o nome da revista, volume 31, número 12, página, tá? Ele colocou ainda as páginas em que ele leu, né, que não foi copiado. Nesse caso aqui, desculpe, essas são as páginas da revista onde estava esse artigo. Não estava esse artigo. Outro exemplo. Aqui, ó, ele não aparece o nome no texto, né, os autores, e só lá no final. Narvai et al. O que é isso, professora? Et al. Ótimo, eu peguei já para mostrar para vocês uma outra citação, tá? Então, até agora nós podemos ter um autor, dois autores, três autores, 30 autores, né? Exagerando. Mas assim, ó, até agora eu tinha mostrado com dois autores, então aparecia o nome dos dois autores. Então, presta atenção. Quando tiver até 3 autores, você vai colocar o nome dos 3, o sobrenome dos 3, no caso do texto lá, né? Quando são mais do que 3, você vai colocar um deles, geralmente o primeiro que aparece lá, porque eles sempre colocam em ordem de importância, né? E aí o resto vai virar et al, certo? Então, nisso a gente sabe que tiveram mais do que 3 autores. Então, Narvai et al, daí ponto, vírgula, ponto, vírgula, não é ponto e vírgula, não, é ponto, vírgula, 2008, então é um texto de Narvai e outros autores, em 2008. Como é que isso vai nas referências? Vai, Narvai, vírgula, p.c. et al. Certo? Ai, professor, e coitado dos outros não aparece. Pois é, isso é uma... E existem algumas regras, né, que não é a nossa, que daí na lista de referências aparece o nome de todo mundo, certo? Nós trabalhamos aqui, essa revista ali de onde a gente pegou também, que era da Universidade Aberta do SUS, só trabalha com o et al. Nos dois casos, certo? Vamos para frente. Outra forma de aparecer, né? Aqui apareceu, então, a Organização Mundial da Saúde, né? Então, dessa forma, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 1976, então está mostrando lá que a referência é a Organização Mundial de Saúde, e aí ele colocou lá, entre aspas, né, colocou a definição, né, que eles copiaram. Aqui é um erro, aqui houve um erro. Qual foi o erro? Porque eles colocaram entre aspas, indicando que foi copiado e não colocaram a página. Inclusive, em todo esse texto que eu pedi para vocês ler, nunca aparece a citação direta com o número de página. Certo? Muito provavelmente, tá? Na regra que eles usaram lá de publicação, eles tiraram isso, mas eu estou destacando isso para vocês, dizendo que na nossa regra que nós vamos usar da ABNT, se é copiado, se está entre aspas, se é citação direta, tem que ter o número da página. Mas afinal, que a Organização Mundial da Saúde aparece daí nas referências lá, OMS, sempre nas referências vai aparecer. Pode aparecer primeiro a sigla ou primeiro por extenso, né? E aí o resto da referência. Falando então em sigla, eu já quero falar outra coisa bem importante para vocês. Então, nesse texto aqui não apareceu, mas poderia estar assim, ó. Dessa forma, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre parênteses, OMS, certo? Então, quando a gente vai escrever
escrever um nome de alguma coisa e que tenha uma sigla, a primeira vez no texto que a gente escreve primeiro por extenso e aí depois a sigla entre parênteses. Dali em diante, depois que eu fiz isso pela primeira vez, de todas as vezes que eu for utilizar, eu posso utilizar só a sigla. Então, de novo, se eu vou usar, e OMS, conforme o texto, a gente usa bastante, né? Então, estou usando num texto. Ah, mas eu sei que a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Todo mundo sabe, professora. Sim. Só que no teu texto, a primeira vez que for aparecer, tem que aparecer primeiro escrito por extenso, daí entre parênteses a sigla. Dali em diante, só usa a sigla. Ok, gente? Não o contrário. Não primeiro a sigla e depois por extenso. O que mais? Aqui é uma situação que eu peguei porque ela tem o escritor lá, ele colocou, né? Por exemplo, nossas crenças religiosas e nosso aprendizado na área específica funcionam como filtros, levando-nos a agir. Ele chegou a essa conclusão lendo 2 trabalhos diferentes. Professora, como é que você sabe que são 2 trabalhos diferentes? Olhando aqui a referência, ó. O'Connor, ponto e vírgula. Seymour, 1995. Ponto e vírgula. Andreas, ponto e vírgula, Faulkner, 1995. São 2 trabalhos diferentes. Eu vou lá nas referências, yes, e era o mesmo. Ó, um trabalho do Andreas e do Faulkner, né? PNL, a nova tecnologia do sucesso. E o outro, O'Connor, J. Seymour, J. Introduzindo a programação neurolinguística, certo? Então, nesse caso, voltando aqui, ó, pode acontecer isso, é o que eu digo para vocês. Vocês usaram 4 pesquisas diferentes para fazer a resenha e vocês encontraram nos 4 alguma coisa parecida, vocês podem colocar como referência de uma vez só os 4. Foi o que esse autor aqui fez, ó, né? O autor da unidade 1. Ele colocou 2 obras diferentes como referência. Como ele é uma citação indireta, né? Como referência dessa citação indireta. Por quê? Porque ele encontrou essa mesma ideia nas 2 obras, certo? Então, isso é bem importante. Agora, aproveitando também esse texto para fazer uma crítica, né? Alguém me perguntou nas correções e eu falei. Então, quando coloca aqui, ó, nossas crenças, nosso aprendizado está usando primeira pessoa, né? Nós, eu, isso é primeira pessoa. Eu é primeira pessoa do singular, nós é primeira pessoa do plural, certo? O ideal, isso que eu tô falando não é opinião minha, tá? São dos livros que a gente estuda, certo? Na maioria dos livros de metodologia, nós vamos encontrar assim, que não se deve, ou pelo menos se deve evitar ao máximo, usar pessoalidade. Eu, nós, certo? Então, como, né, que talvez devesse estar escrito isso aqui. Por exemplo, as crenças religiosas e o aprendizado na área específica funcionam como filtro. Pronto, tirou nossas. Seria muito melhor. Tá? De novo, não é a professora Isabela que está dizendo isso, é o que está escrito na maioria dos livros. Mas não é por causa disso que vai perder o valor esse texto que nós lemos, ok? Continuando. Agora, tá? Eu já apresentei as coisas principais, conforme os textos que a gente for lendo para frente, nós vamos ver mais coisas, mas só para mostrar para vocês como que você pode colocar o autor no teu texto. Então, por exemplo, tá lá no texto, né? Para Evans Stoddard, a doença não é mais... Segundo Bretas e Gamba, poderia ainda estar assim, ó, de acordo com Bretas e Gamba, tá? Ou então, Kalin e Capone consideram que, certo? Ou assim, no entendimento de Bretas e Gamba, tá? Conforme vocês forem lendo, gente, vocês vão observando várias maneiras de deixar o texto gostoso de ler, prazeroso de ler,
certo? E aí, quando que a gente vai aprender isso? Quando a gente vai conseguir? Aquilo que eu já falei do começo, desde o começo. Lendo, lendo, lendo e lendo. Se depender de mim, vocês vão ler, ler e ler, certo? E aí, aquele pessoal que às vezes diz assim, professor, eu não vou conseguir. Professor, vai. Se você prestar atenção em você, você vai ver que você já está conseguindo, que você já está evoluindo nisso. Ok? Isso aqui eu já falei, né? Que quando o autor aparece no texto, ele vai aparecer em caixa baixa. Só, por favor, sempre a primeira letra tem que ser em caixa alta, porque é um nome próprio. Gente, às vezes eu começo a corrigir, daí eu fico brava, eu xingo vocês às vezes quando eu tô corrigindo, do tipo assim. ah, o nome de um país, Brasil, com o B minúsculo, gente, é nome próprio, tem que ser. E sempre que a gente vai colocar. Isso, vocês aprenderam, acho que lá no ensino fundamental, né, gente? Os nomes próprios têm que ser grifados com a primeira letra maiúscula. Né? Ministério da Saúde, gente, Ministério da Saúde é um nome próprio, tá? É o ministério, não é um ministério, é o ministério, certo? Então, ele tem que estar escrito com letra maiúscula, tá? Então, isso aí eu já falei. Já falei também, né? Porque senão a professora não falou, a professora disse que tinha que aparecer o número da página e nesse texto não tem. Ó, eu li, eu vi, tô colocando aqui, né, como uma crítica. Bem, então agora, né? Eu espero que tenha ajudado, né? Eu vou tentar liberar esse vídeo antes para vocês já usarem no trabalho da resenha, ou pelo menos nas correções, né? Dizendo para vocês ainda, né, gente, que vocês têm, cada vez que eu envio a correção, e eu vou enviar quantas vezes forem necessárias, vocês sempre têm 7 dias. Só que, claro, vocês não vão poder ficar até o Natal mandando resenha, né? Você vai tendo até terminar. E quanto menos você mandar, né, melhor para você, melhor para mim, melhor vai ser tua nota, certo? Quantas vezes eu tiver que falar, claro que a tua nota não vai ser igual a de alguém que acertou já na segunda, terceira vez, certo? Então capriche, não me mandem qualquer porcaria, eu vou corrigir, só que vai ficando ali, eu tenho um arquivo de cada um e vai ficando assim, puxa, mas eu já falei isso, né? E não foi atentado. Pois bem, então agora nós vamos para a parte que eu quero que vocês trabalhem, que é o seguinte. Na leitura do texto, quem leu deve ter notado que tem algumas palavras, algumas expressões um pouco diferentes. E se a gente não conhecê-las bem, a gente acaba não entendendo bem o que diz o texto, né? E aí, o que eu fiz? Peguei, escolhi 50 e poucas palavras, né? Que não sou muito inteligente, achei que eram difíceis. Talvez vocês vão dizer, ai, professora, essa palavra era louca de fácil, então me desculpem. Mas afinal que eu escolhi essas palavras, ou algumas vezes são termos, né? É diferente um termo de uma palavra. E pensei, vou dar uma oportunidade para os meus queridos alunos, né? Deles fazerem o quê? Pesquisarem, né? Não apenas em dicionário, tem que cuidar, porque quando a gente vai apenas no dicionário, a gente se limita. Então, claro que você pode partir primeiro para o dicionário, mas tenta fazer uma pesquisa um pouco mais ampliada para você ver se você está entendendo aquilo. E aí você vai pesquisar essas palavras e vai fazer o quê? Aí que vem o trabalho de verdade. Você vai encontrar, então, aonde que essa palavra estava no texto, e aí, ali naquela frase, você vai reescrever a frase, tirando a palavra e colocando o significado. Por exemplo, essa primeira. Os paradigmas sobre esse fenômeno modificaram-se, né? Isso é um pedaço de uma frase. A pessoa que pegar essa palavra para pesquisar, ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar e no lugar de paradigmas, ela vai colocar a explicação. Só que ela vai ter que deixar isso de um jeito que fique esclarecido. Depois que eu receber, daí vocês vão mandar para mim. Cada um vai mandar das suas palavras, né? Sempre destacando qual era a palavra que vocês tinham que pesquisar. E eu vou pegar, olha que legal, eu vou pegar, juntar tudo e mandar para todo mundo, que daí todo mundo vai ter essa leitura mais aprofundada. Adoraram, né, gente? Eu sabia que vocês iam adorar esse trabalho. Então, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos eu tenho aqui todas as palavras, né?
deu bastante, e eu fui colocando 1, 2, 3, 4, 5, até 15, certo? Por que eu botei até o 15? Porque como eu falei para vocês no começo, eu tenho 15 alunos, eu tinha mais do que 15 alunos no começo, teve alguns que me abandonaram, mas tem 15 que estão sempre mandando os trabalhos e que eu imagino que sejam os 15 que estão matriculados, que estão acompanhando as aulas, né? Então, eu fui colocando, né, os números assim aleatoriamente e agora, né, para ficar mais fácil para mim, eu vou eu vou pegar e vou dizer quem é quem nos números, ok? Pode ser? E aí, então, vocês têm 7 dias para me mandar esse trabalho, né? Tô no WhatsApp à disposição para dúvidas. Então vamos lá. Número 1 vai ser a Aline. Então, Aline, né? Vou falar para a Aline e depois vai valer para todo mundo. Todos os que tiverem número 1, ó, aqui, por exemplo, paradigmas é teu. Advento é teu. Concepção é teu, entende? Então, tudo que tiver número 1, você vai pesquisar o significado, vai encontrar no texto aquela palavra e vai reescrever aquela frase com o significado, mudando. E olha que legal, né? Vai ser um jeito de aprender. Então, número 2 é a Andressa. Eu estou olhando aqui na chamada para ver. Número 3 é a Andriele. Número 4 é a Ana Júlia. Número 5 é a Daniele. Número 6 é a Diandra. Número 7 é a Jaqueline. Os João me abandonaram. Número 8 é a Josélia. Número 9 é a Kelly. Número 10 é o Maidelson. Número 11 é o Matheus. 12 é a Milena. 13 é a Rosimari. 14 é a Sabrina. E 15 é o Vinícius. Pulei a Milena, né? Então, eu vou... Tudo de novo agora, aqui, ó. Daí eu já vou ter que corrigir uma coisa aqui, mas eu já resolvo daí. Então, vamos de novo. Aline, 1, Andressa, 2, Andriele, 3, Ana Júlia, 4, Daniele, 5, Diandra, 6, Jaqueline, 7, Josélia, 8, Kelly, 9, Maidelson, 10, Matheus, 11, Milena, 12, Rosimari, 13, Sabrina, 14, 15, Vinícius. Não, deu certinho. Então, vou passando aqui, ó, para vocês verem. Tá certinho até o 15, certo? Ó, 15, daí começa de novo, vai até o 15, daí começa de novo, vai até o 15, e nesse final vocês vão ver que daí teve assim, ó, chegou no 15, daí teve 15 de novo, não errei não, é que o 15 vai ganhar mais uma palavra, o 14 ganhou mais uma palavra, o 12 mais uma, o 8 mais uma, o 7 mais uma, o 5 mais uma e o 6 mais uma. Pronto? E acabou. Certo, gente? Então, eu falei que hoje a aula ia ser mais rápida, né? Ó, não deu nem uma hora. Meu Deus do céu. Mas por quê? Porque vocês já devem aproveitar esse momento para trabalhar na resenha, para trabalhar nesse trabalho e, de novo, esse é o jeito que eu acho melhor de aprender, certo? De você desenvolver esse conhecimento. Já conversamos esses dias no WhatsApp sobre, eu vou desanimar, eu vou desistir porque eu estou desanimada. Eu não desanimaria, certo? O Nick também disse que ele também não desanimaria, não, tá, gente? Então, é difícil? É. Alguém falou para vocês que ia ser fácil? Não é, a vida não é fácil. Eu fiz 2 vezes essa matéria, até hoje não entendi. As conquistas não são fáceis. O Nick passou aqui e disse: eu já fiz 2 vezes essa disciplina e não aprendi nada. Não, porque o professor dele não foi exigente como eu sou.
né? Então tá bom, gente. Ah, eu vou pedir para alguém fazer para mim. Pode? Se eu não, se a professora não descobrir, só que eu vou contar uma coisa para vocês. Se você pedir para alguém fazer para você agora, vai chegar o outro trabalho e daí você vai ter que de novo pedir e você vai virar, vai passar a faculdade pagando alguém. E vai chegar um dia que o professor vai dizer: "Mas espera aí, mas você faz tão bonito aqui o trabalho e quando eu peço para você fazer na aula você não sabe". Então, perdeu. Perdeu, bicho. Então faça desde o começo que vale mais a pena. Tá bom, gente? Tchau, estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Não me odeiem, me ame. Eu amo vocês também. Tchau, gente. Até. Eu vou curtir agora o lindo dia que tá lá fora, né? E vocês estudem. Beijos.